Hello, welcome. Sejam bem-vindos à nossa 44ª aula. Hoje nós vamos falar sobre Simple Present ainda, tema da nossa aula anterior. Lembrando que o Simple Present é um tempo verbal, é um tempo das ações, que se refere ao presente, aquele presente em geral, das atividades que a gente faz, nem no passado nem no futuro, mas no nosso tempo presente. Não necessariamente o que você está fazendo agora nesse momento, mas o que você faz na sua vida no geral, tá bom? Hoje nós vamos falar, dentro do Simple Present, desse assunto, nós vamos falar sobre frequência, a frequência com que você faz as atividades. Pode ser sempre, pode ser às vezes, pode ser nunca, tá? Zero. Então, nós vamos ver como é que a gente fala esses advérbios, né, de frequência em inglês. Let's share screen. Focus. Laser pointer. Ok. Aula 44, adverbs of frequency, advérbios de frequência. O que é frequência? Quantas vezes você faz uma atividade, tá? Então, aqui nós temos a explicação. Para falarmos de quantas vezes, aproximadamente, claro, né? Não é, você pode falar o número de vezes certinho ou você pode falar uma coisa aproximada. Hoje nós vamos falar sobre essas palavras que a gente entende que são aproximadas, não é aquele número certinho de vezes, tá? É um número aproximado. São os advérbios de frequência. Então, para falarmos de quantas vezes, aproximadamente, fazemos uma atividade, usamos os advérbios de frequência. Eles são. Então, vamos lá, o principal está aqui, ó, tá? Olha aqui, sempre, geralmente, 80% das vezes, vamos jogar um número assim para a gente conseguir visualizar melhor. Frequentemente, uns 70%, 60%. Sometimes, às vezes, 50%, 40%, às vezes. Seldom, raramente, 5%, 10%, sei lá. Percebam que os números podem variar. Tem livros que trazem tabelinhas com números da frequência. Isso varia, viu, gente? Claro que ó, o sempre é 100%, nunca é zero. Mas os outros, a gente varia e não tem uma coisa exata, tá? E nunca, tá? Então, esses são os advérbios de frequência. Agora, como dizer tudo isso aqui em inglês? Então, vamos lá. Repita comigo, repeat after me. Always, always, usually, ó o biquinho, usually, usually, often, often. Lembra que eu falei para vocês, quando uma palavra tiver duas possibilidades de pronúncia, eu passo para vocês, tá? Essa aqui tem. Você pode tanto falar often, cancelando esse som do T, tá? Como você pode, sim, falar often, mantendo o som do T. As duas pronúncias existem, são possíveis, tá bom? Evite falar o problema desse tipo de coisa é a pessoa cada hora fala de um jeito, aí fica esquisito, né? Então, escolha uma e vai. Fale sempre daquele jeito, tá? Sometimes. Sometimes. Seldom. Seldom. Never. Never. Bom, esses são os adverbs of frequency, os advérbios de frequência, tá bom? Se você conseguir memorizá-los, já tá maravilha. Agora, vamos um pouco além. Vamos aprender agora qual que é a posição desses verbos na nossa frase. Lembrando que nem sempre você pode fazer, assim, mecanicamente a tradução. Então, o modo exato como eu falo em português, nem sempre é o modo exato como eu vou falar em inglês. Por quê? Porque as línguas funcionam de formas diferentes, tá? Uma não é um espelho da outra. Então, uma língua envolve uma cultura, envolve uma ideia, envolve uma visão de mundo, envolve tantas coisas até inconscientes, elas não, às vezes combina,
né? A tradução bate certinho. Às vezes não, às vezes é uma outra... Você vai falar a mesma ideia, mas de um outro jeito, tá? É aí que entra o Google Tradutor. O Google Tradutor, às vezes, erra nisso, tá bom? Às vezes, ele vai traduzir aquilo ao pé da letra, que a gente fala, palavra por palavra. Aí, a hora que você vai olhar, fica super estranho, parece que é uma coisa que não tem nada a ver. Por causa disso, tá? Porque ele não é uma pessoa, ele não sabe fazer direito essa adaptação. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, é sempre uma pessoa, é sempre mais confiável. Se ela não souber, ela pode pesquisar. O Google, não. O Google, se ele não souber, ele não vai saber e ponto final, tá bom? Então, vamos lá. Posição correta dos advérbios de frequência nas frases. Nós temos dois casos diferentes com os advérbios de frequência. São os casos em que o verbo é o verbo to be ou qualquer outro verbo que exista. Então, com o verbo to be é de um jeito, com qualquer outro verbo que exista é de outro jeito. O verbo to be é sempre especial, tá? Porque é o verbo ser. Então, ele é sempre especial, sempre diferentão, sempre tem as próprias regras. E aí tem todos os outros verbos, tá bom? Bom, quando você estiver falando de simple present, do que você faz no presente, com o verbo to be, porque o verbo to be é um verbo, né? Ser, estar, são verbos. Vamos dar um exemplo. Com o verbo to be, ser ou estar, sempre depois do verbo. Então, você vai colocar o seu advérbio de frequência, sua frequência, sempre depois do verbo to be. Então, vamos supor, eu tenho um example aqui, um exemplo. I am happy. Eu sou feliz. Essa tradução bateu certinho, tá? I am happy. Eu sou feliz. Eu quero colocar a frequência, eu quero falar que eu sou sempre feliz, ou eu sou feliz sempre. Você perceba que em português não tem diferença. Você pode falar, eu sou sempre feliz, eu sou feliz sempre, tanto faz. Em inglês, não é que tem diferença, mas é que existe uma regra de colocação desse sempre. Não é como em português que eu posso falar sempre feliz ou feliz sempre, não. Em inglês já tem uma regrinha, você tem que pôr num certo lugar, tá? E nesse caso, tá bom? Ele vem sempre depois do verbo to be. Olha o verbo to be aqui sublinhado, ó, am. Eu sou, I am. Eu sou feliz, eu sou sempre feliz. Então, com o verbo to be, o always, ele vem sempre, que é a frequência que significa sempre, ou qualquer outra frequência, vem sempre depois do verbo. Verbo to be, frequência depois. Verbo to be, frequência depois. Verbo to be, frequência depois, seja lá a frequência que você estiver falando, tá? Bom, e com todos os outros verbos, como é que funciona? É o contrário, tá? É antes do verbo. Essa regrinha é meio que fácil. Verbo to be, a frequência vem depois. Todos os outros verbos que existem, a frequência vem antes. Olha que interessante, ó. Eu assisto TV. Eu quero falar que a minha frequência de assistir TV é 100%, eu sempre assisto. Então, você vai falar I, põe a frequência antes do verbo watch, que é assistir. Tá vendo aqui, ó? I always watch TV. Tá bom? Bom, vamos adiante. E quando eu quero perguntar para alguém com qual frequência ela faz tal atividade, qual a frequência que ela faz tal atividade? Eu vou usar uma pergunta específica, que é sempre essa, tá? Grava aí. How often? Perceba que a minha pronúncia é often, tá? Não foi necessariamente uma escolha. Eu aprendi often, da professora que estava ensinando, então automaticamente ficou often, tá? Então, vamos lá. How often? How often? Posso falar how often, teacher? Pode. How often? Minha pronúncia. Qual é a frequência? Quando eu perguntar para você how often, me dê uma frequência. Se é uma prova escrita, uma prova oral, ou um bate-papo informal, how often, você responde com uma frequência, tá? Examples. Exemplos. How often do you watch TV? O que é how often? Eu quero a frequência. Do you, nós já aprendemos que do é um auxiliar, que não tem tradução, não significa absolutamente nada, tá? Mas ele determina aqui um simple present, tá bom? Desculpa, nós vamos estudar isso mais para frente, nas próximas aulas. Mas aqui já é uma prévia, já é uma introdução. Então, nós usamos essa palavrinha do para determinar que essa pergunta está no simple present. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Então, vamos lá. How often do you watch TV?
Com que frequência você? Isso mesmo, assiste TV. I always watch TV. Eu sempre assisto TV. How often are you happy? Com que frequência você está feliz? I am always happy. Eu estou sempre feliz. Perceba que always vem depois do verbo to be. E o always vem antes do verbo watch. How often does he listen to music? Com que frequência ele escuta música? He often listens to music. Eu tenho um verbo aqui, que não é o verbo to be, então a minha frequência vem antes. He often listens to music. Ele escuta música geralmente, aí, com 60% do tempo dele, tá? Bom, vamos lá então. Exercises, exercícios. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, são bastante exercícios aqui para vocês praticarem bastante, ficarem craques aí no Adverbs of Frequency. First exercise, primeiro exercício, translate. A única coisa que eu quero aqui é que você traduza as frases. Ai, teacher, mas como? Sem o tradutor? Sem o tradutor. Você já aprendeu os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela. Você já aprendeu os verbos que eu coloquei aqui com todo carinho. Esses exercícios são todos criados por mim, que estão aqui. Então, eu me certifico de que é possível você traduzir sozinho, foi ensinado, tá bom? Number 2. Ah, mas e se alguém usar o tradutor? Pode usar, não tem problema. O seu pontinho lá da lição está garantido, você só não aprendeu. Quem não aprende no começo, lá longe, lá no próximo ano, lá na próxima lição, lá no nono ano, lá na frente na sua vida, você não vai saber, você vai ter algum prejuízo. Uma hora vai ser cobrado, tá? Então, eu não me preocupo muito com essas questões, não. Number 2, write in English, escreva em inglês. Agora é o contrário. Agora eu coloquei frases em português e eu quero que você passe para o inglês. Para algumas pessoas pode ser mais desafiador aí. Mas vocês conseguem. São todas frases possíveis de ser feito isso, tá bom? Tudo aqui já foi ensinado, tudo aqui pode ser deduzido, se for o caso, tá? Number 3. Agora, não conseguiu fazer tudo 100%, também não tem problema, viu, gente? Se conseguir fazer, sei lá, maioria, metade, já tá bom. O importante é se esforçar, tá? Você não precisa ser um especialista em inglês, não. O importante é você se esforçar. Exercise 3. Encaixe o adverb of frequency no lugar correto. Aqui eu tenho frases e eu tenho os advérbios de frequência entre parênteses que eu coloquei. Eles não estão na frase, eles estão só aqui indicando que eles têm que aparecer na frase. Você vai escrever a frase de novo, só que encaixando esse advérbio de frequência que está entre parênteses no lugar certo. Então, como é que eu falo? Aqui o meu advérbio de frequência é often. Como é que eu falo? I often play soccer ou I play soccer often? Então, como é que fica? O often vem antes do verbo play ou depois do verbo play? Vai lá em cima ali na explicação e tenta fazer o exercício, tá? E o último, 4, responda de forma pessoal. Letter A, letra A. Vou fazer junto com você. Eu acho que vou fazer as letras A com vocês, desde o primeiro. Vou fazer a letra A sempre para ser de exemplo, tá? Voltei aqui no exercise 1, translate, ó. Vou fazer com vocês. I always drink water. Eu sempre, eu aprendi isso lá na minha aula de pronomes pessoais. Always, eu aprendi hoje, significa sempre. Eu sempre drink water, eu aprendi lá naquela aula de linguagem de sala de aula, classroom language. Eu aprendi a pedir para beber água em inglês, can I drink water? Drink water eu já sei que é beber água, então eu sempre bebo água. Tá bom? Exercise 2, vamos fazer a letra A, letter A. Eles nunca leem bons livros, é para escrever em inglês. Eles, eu vou lá naquela tabelinha que eu aprendi de pronomes pessoais, é they. Nunca, eu aprendi hoje que nunca é never. Então, they, never. Leem, o verbo ler. Eu aprendi na aula de linguagem de sala de aula, classroom language, que ler em inglês é read. They never read. Bons livros, good. Eu aprendi que bom ou boa em inglês é good, naquela nossa aula de saudações. E livros eu aprendi na minha aula de materiais escolares, que é book. Então, they never read good books.
Tá vendo como a gente já aprendeu? A gente já estudou? Precisa ver se aprendeu, né? Exercise 3. Encaixe o adverb of frequency no lugar correto da frase. Letter A. I often play soccer ou I play soccer often? Então, como é que ficaria aqui? Vamos construir juntos. Vamos pensar como se eu fosse aluno também. Bom, o verbo é play. Então, eu subo lá nas regrinhas. Colocação dos verbos na frase. Subo lá nas regrinhas. O verbo to be é depois do verbo. Todos os outros verbos, então, play entra, vai vir antes do verbo. Então, aqui, ó, antes do verbo. I often play soccer. Então, não é para você fazer de cabeça. Volta lá na explicação, olha direitinho, vem e faz. Ah, esqueci de novo. Volta lá na explicação. Aqui o importante é você reconhecer. Tem verbo to be na frase? O adverb of frequency vai ser depois. Não tem verbo to be na frase, é um outro verbo qualquer? É antes, tá? Number 4, responda de forma pessoal. Vamos fazer a letra A, letter A, junto com vocês. How often do you surf the net? Com que frequência, então, eu quero um daqueles adverbs. O que é surf the net? Nós aprendemos na nossa aula de atividades diárias, de atividades de tempo livre. Surf the net é entrar na internet. Então, com que frequência você entra na internet para fazer seja lá o que for? Rede social, estudar, jogar um jogo online. How often? Então, você pode fazer aqui, como o exercício não pediu, faça respostas longas, faça respostas curtas, você faz do seu jeito, tá? Pode jogar só o adverb of frequency direto. Então, eu sempre uso. Nossa, eu uso muito, quase sempre. Então, vou pôr sempre, vai. How often do you surf the net? Always. Tá certo? Tá, porque o exercício não falou que era resposta longa. Ai, teacher, mas eu quero escrever a frase inteirinha. Eu sempre uso a internet. I always surf the net. Beleza, tá bom? Pessoal, então essa é a nossa aula 44, Adverbs of Frequency. Qualquer dúvida, let's stop share. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Não deixe me embolar, não deixe ficar dúvidas aí. E a gente se vê na próxima aula. Bye, bye, see you.